Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais um Justiça em Foco. Aqui você fica por dentro do dia a dia dos tribunais de justiça de todo o país. O nosso convidado de hoje é o desembargador Manuel Alves Rabelo, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vamos acompanhar agora a carreira do desembargador. Vamos ver na nossa reportagem de hoje. Manuel Alves Rabelo nasceu em Minas Gerais, na cidade de São Geraldo do Baixo, e foi criado na cidade de Mantenópolis, no norte do Espírito Santo. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e também em Ciências Físicas e Biologia. É mestre e doutor em Direito Administrativo. Em 1980, entrou para a magistratura. Em 1994, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, onde já foi ouvidor-geral, vice-corregedor e corregedor-geral de Justiça. É presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo desde janeiro de 2010. Desembargador, eu já começo com a pergunta relativa a um aspecto interessante do seu currículo. Formado em Ciências Físicas e Biológicas, como é que foi parar no Direito, desembargador? Cadu, quando eu estava já terminando o curso de Direito, eu senti a necessidade de ter, de imediato, uma atividade lucrativa, né? Porque até aquele momento eu só estudava. Então, eu fiz também, ingressei no programa da Universidade de Ciências Físicas e Biológicas e fiz o curso e, posteriormente, também me diplomei e fui lecionar inicialmente ciências nas escolas polivalentes e física no colégio estadual, e assim eu comecei minha carreira sobrevivendo às custas das ciências. E permanece como uma paixão hoje em dia, mesmo administrando, trabalhando especificamente o direito, ainda mais na atividade administrativa como presidente do tribunal? Não permaneço mais, eu deixei totalmente, até porque eu ingressei na universidade por concurso e sou professor da universidade nas cadeiras de Direito Econômico, de Direito Administrativo e no curso de mestrado da universidade em Processo Civil. Aquela experiência, ela já valeu como base, posteriormente, como professor de Direito? Com certeza, a experiência é muito boa e eu tenho uma ligação, uma vivência com a ciência muito grande, porque foi a minha primeira profissão e a ciência é uma coisa encantadora. Nós trabalhávamos com as crianças em laboratório e com os experimentos de física, com os alunos do segundo grau, e eles são muito interessados e aquilo me propiciou para o ensino uma experiência incrível. Sempre há uma necessidade de uma transição, justamente a partir do diploma, a partir do registro na Ordem dos Advogados, a partir da escolha especificamente para trabalhar com o direito. Como é que foi esse processo? Olha, esse processo a partir do momento em que comecei a trabalhar como professor de ciências, permaneci nessa atividade por mais ou menos 5 ou 6 anos. E depois eu descobri as dificuldades da vida, recém-casado, 2 filhos, precisava melhorar a situação econômica, decidi então me lançar ao mercado como advogado. E advoguei por cerca de 3 anos, foi um período inicialmente difícil, mas depois, surpreendentemente, com algum sucesso, e depois resolvi fazer concurso para juiz e fui aprovado. Então, isso para mim foi uma transformação, uma mudança muito grande na minha vida, de um modo geral. O desembargador já falou sobre uma outra transformação, que é muito característica, é um ponto de escolha na carreira, justamente a transição de advogado para membro da magistratura. E é um momento que talvez, pelo qual estejam passando espectadores. E é um momento também de muitas dúvidas. Como é que foi esse momento, justamente? Continuar advogando, fazer um concurso? Era uma escolha que já existia anteriormente? Como é que foi? Como aconteceu isso? Aliás, a própria escolha para fazer um curso de Direito foi uma situação bastante interessante. Eu pude definir que queria seguir a carreira jurídica a partir de uma situação. Assistindo um filme e eu assisti um julgamento onde o advogado teve uma performance extraordinária. Eu me entusiasmei e disse, olha, eu quero ser advogado.
Mas, na verdade, eu nunca tive vocação para a área criminal. Sempre fui mais ligado à área civil. Então, o filme apenas me serviu de incentivo. E, a partir dali, eu me dediquei e me especializei, principalmente na área de direito administrativo, que é uma área carente. É uma área com poucos profissionais. E, então, para mim, foi muito bom, porque eu tenho um bom mercado de trabalho. Eu sempre digo para os advogados que os meus alunos, inclusive, que às vezes eles escolhem carreiras campos de estudo que são muito comuns. Então, o grande desafio é você pensar em algo diferente, em algo onde o mercado seja mais ou menos virgem, com poucos profissionais, porque você será uma referência ali. Eu sou hoje no Espírito Santo o único doutor em Direito Administrativo lá. Então, eu tenho um bom mercado de trabalho para mim. Às vezes, os alunos gostam muito de processo e deixam áreas interessantíssimas, como direito civil, como direito comercial, como direito tributário, direito constitucional, direito administrativo mesmo, quando nós temos carência de profissionais nessas áreas. Então, isso é muito importante. Eu falo tanto a respeito de uma situação que é muito comentada, que é aquela que diz que o aluno de direito, ele se apaixona pelo direito criminal e acaba se casando com o direito civil. Mas parece que no seu caso a paixão já foi direto pela área civil. Não necessariamente. Eu, na universidade, já fui professor por vários períodos de direito civil, que eu gosto muito, de direito constitucional, de direito tributário, até filosofia do direito eu já lecionei. Então, eu tenho essa convivência e essa possibilidade de passear por diversas áreas. Eu acho que tanto o juiz, principalmente o juiz, ele deve conhecer o direito de maneira bem ampla e não se dedicar apenas àquilo que ele gosta. É claro que ele deve se especializar numa área específica, mas ele deve passear por todas as áreas para que ele tenha uma formação mais completa, né? Isso é muito importante. O desembargador nasceu numa cidade de Minas Gerais, já perto da fronteira do Espírito Santo, mas foi criado, passou mais tempo, foi criança ainda, para o Espírito Santo. É mais capixaba do que mineiro? Eu posso dizer que sou mais capixaba do que mineiro. Na verdade, eu nasci numa cidadezinha bem pequena, num distrito de Resplendor, chamado São Geraldo do Baixio. E de lá eu saí ainda criança, bebê. Meu pai, ele era um pedreiro e a minha mãe professora primária, com uma formação muito simples. E meu pai tinha poucas letras, eu diria que ele sabia apenas o necessário para trabalhar no ofício que era o de pedreiro mesmo. Então, nós fomos para o Espírito Santo, mas foi ainda bebê e lá eu fiz o estudo primário e o ginasial e o estudo secundário eu fiz lá na capital, porque a minha mãe, sendo batista, né, sendo evangélica, ela me mandou para um colégio batista tradicional da capital, que era o Colégio Americano Batista. Pois é, desembargador, vamos ver mais informações agora exatamente sobre o estado do Espírito Santo, que tem uma das maiores reservas de petróleo do país. Vamos conferir. O Espírito Santo é o estado da região sudeste com o menor número de habitantes, 3.400.000. Na capital, Vitória, fica o Porto de Tubarão, um dos mais movimentados do país. No litoral está Guarapari, praia que atrai turistas de todos os estados. Em pleno crescimento, o Espírito Santo é um grande exportador de ferro, aço e granito. E com a descoberta da camada pré-sal, o estado tem a segunda maior reserva petrolífera do Brasil. O Espírito Santo está em 7º lugar quando o assunto é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Mas apesar da boa colocação, a população convive com uma das maiores taxas de homicídios do país. Consequência do desemprego, do crescimento desordenado, do tráfico de drogas e das desigualdades sociais. Pois é, vendo essas imagens, particularmente as da primeira parte da reportagem sobre as praias, citando ali Guarapari, me permita, desembargador, algumas imagens de infância. Eu ia muito justamente, não é só Guarapari não, temos Iriri, Anchieta, uma cidade histórica,
Piúma, Meaípe, várias cidades lá, um litoral belíssimo. Faz alguns anos me deu vontade agora de visitar o Espírito Santo, desembargador. Continua tão bonito como sempre foi, desembargador, hoje em dia? Continua mais bonito do que era realmente, né? A cidade cresceu muito, tem muitos problemas e, infelizmente, problemas administrativos, mas as praias continuam belíssimas e o Estado tem desenvolvido muito. Tivemos um governo extraordinário que impulsionou muito o Estado, trouxe muitas divisas para o Estado e trouxe um grau de desenvolvimento muito grande. Isso se reflete hoje em infraestruturas, em uma série de melhorias que são apreciadas. Lamentavelmente, são cidades pequenas e que não comportam muitas pessoas. Nós costumamos dizer que no verão, o Guarapari e as cidades adjacentes, vizinhas, não nos pertencem mais a Minas Gerais, Brasília e outras cidades que frequentam muito. Desembargador, tivemos um dado citado nesta reportagem que diz que o Espírito Santo detém o 7º melhor índice de desenvolvimento humano, indicador que mede a qualidade de vida e o nível de desenvolvimento da região. Temos um outro dado que não foi citado na reportagem, que é referente ao Mapa da Violência 2011, divulgado pelo Instituto Sangari, um dado não positivo neste caso, que coloca o Espírito Santo na 2ª posição no que se refere a homicídios envolvendo jovens com idades entre 15 e 24 anos. Aqui o senhor atribuiria essa dicotomia, essa situação de violência num estado que tem um índice de desenvolvimento humano tão elevado? Na verdade, o Espírito Santo conviveu por muitos anos com baixas taxas de desenvolvimento e somente mais recentemente é que nós tivemos um desenvolvimento, um alto índice de crescimento devido não somente a novos empreendimentos que foram atraídos para o Estado, muito investimento e principalmente pela descoberta de lençóis no pré-sal, de grandes lençóis de petróleo e também de gás. Mas também não deixa de ser verdade que, de fato, nós temos um índice de criminalidade altíssimo. Nós temos hoje a 7ª maior população carcerária do Brasil. A situação geográfica do Espírito Santo, que fica como um elemento de ligação entre a região Nordeste e a região Sudeste, o fato de ter um mar privilegiado com acesso justamente à possibilidade de contrabando também, isso tem gerado, e a questão dos portos, inclusive no Estado, isso também contribui para essa situação? Contribui para essa situação. Na verdade, o Espírito Santo ele tem 2 fronteiras, uma com Minas, outra com a Bahia e outra principalmente com o Rio de Janeiro. Quando a repressão aumenta no Rio de Janeiro, normalmente as pessoas fogem para Minas Gerais e para o Espírito Santo, principalmente para o Espírito Santo pela facilidade nessa porta de entrada no Espírito Santo. E, infelizmente, isso tem se refletido, não é só devido a esse fato, mas também devido aos indicadores sociais que são realmente problemáticos. O Espírito Santo tem convive massas de pessoas pobres e às vezes até miseráveis, com também massas de grande densidade de desenvolvimento econômico. A descoberta da camada do pré-sal, ela tem gerado uma situação paradoxal nos estados que estão próximos e na perspectiva da exploração petrolífera daquela região, que é aquela situação, primeiramente, de uma certa euforia, uma perspectiva de entrada de divisas, de entrada de impostos, de todas as riquezas que são provenientes de uma exploração desse tipo. Por outro lado, também gera muitas expectativas sobre o que se chama da maldição do petróleo, ou seja, tornar praticamente monopolizado por um determinado tipo de exploração. Mas normalmente se fala muito do Rio de Janeiro. Qual é a expectativa do cidadão capixaba com relação a essa situação? Olha, nós podemos dizer que o Espírito Santo hoje ele ainda não depende do pré-sal ou desta extração de petróleo, porque isso nem começou ainda. Tá? Mas o Espírito Santo tem uma situação, um desenvolvimento sustentável na área de agricultura, na área de fruticultura, o também é bastante acentuado e sempre foi
um dos grandes portos de exportação e importação, de entrada e saída também de produtos. Mas a tendência é que haja um equilíbrio e uma melhoria na condição desses indicadores sociais. Desembargador, nós vamos para um breve intervalo.